fizemos leitura desse texto, nós vamos perceber que o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, aleluia, ele vai tratar de um assunto muito importante dentro desse livro, que ele escreve assim: aleluia, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu peço que os irmãos gravem isso: ele sustentou todas as coisas pela palavra. Amém? glória a Deus, glória, A Bíblia não relata o autor, o instrumento que Deus usou para escrever as cartas aos Hebreus. O que nós sabemos é que a carta escrita aos Hebreus, ela foi escrita entre 60 e 70 anos depois de Cristo, num período de perseguição, num período onde estava difícil ser cristão. O que nós sabemos é que o escritor, ele foi o próprio Espírito Santo usando a vida de alguém humilde, falho, pecador como eu, como você. aleluia, E o que nós sabemos é que quando este homem que foi inspirado, ou esta mulher que foi inspirada pelo Espírito Santo, ele escreve esta carta, ele está escrevendo essa carta com pressa e com um objetivo. E que objetivo é esse? O objetivo é apresentar a superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança, é a superioridade de Jesus Cristo a todos os que antecederam ele. E também tem um ponto principal: o escritor escreve: não abandonem a graça e voltem a ser religiosos, escravos da lei, mortos a uma religiosidade. aleluia, O principal ponto é: não tornem a ser religiosos, voltem a ser abraçados pela graça, encontrados pela graça, pessoas que caminham dependentemente da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para que a gente possa entender isso, a superioridade da nova aliança sobre a antiga, nós precisamos entender o surgimento da antiga aliança. Os irmãos bem sabem que no princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas e não havia nada. Mas quando Deus, o Criador do céu e da terra, ele começa a trabalhar, ele começa a construir cada coisa, cada animal, cada planta, cada alma vivente, tudo. No final a Bíblia diz: e Deus viu que era bom. Só que quando Deus constrói tudo isso, quando Deus termina tudo isso, ele olha como um pai apaixonado que monta o enxoval do seu filho, monta um quarto para um filho, e ele vê: ainda falta o ápice da criação, ainda falta algo maior que tudo isso que já foi feito. Só que isso não vai ser somente gerado através da minha palavra, não. Isso eu vou criar de uma forma diferente. Gênesis diz: então disse, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Uma concordância do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito, aonde é criado a maior coisa que Deus já fez, aonde Deus cria o homem, algo maior do que tudo que ele já havia feito. E o inimigo, assim como os seus ardis, ele fica observando, ele fica olhando. E ele é incansável e ele trabalha. E ele vendo tudo aquilo que ele havia perdido, a comunhão com Deus, a presença de Deus, o carinho, o amor e tudo aquilo que ele tinha outrora, agora ele incansavelmente trabalha para tentar acabar com o que Deus construiu. Incansavelmente ele trabalha para tentar destruir o que Deus está criando. Só que a Bíblia vai dizer que Deus deu autoridade ao homem. E quando Deus olha para os animais todos em paz e vê o homem sozinho, ele diz: não é bom que o homem fique só. Então ele faz o homem cair num sono profundo. Da sua costela ele cria a mulher, a sua adjutora, aquela que deve estar ao seu lado, aquela que deve estar ajudando, não à frente, não governando, não mandando. Aqui eu abro parênteses: nós temos que estar na posição que Deus nos colocou. Nós temos que estar onde Deus nos colocou para estar, e temos que exercer o que Deus nos chamou para exercer. Deus não mandou Eva tomar a
frente. Deus não mandou a mulher ser a cabeça, não, o homem era o cabeça. Isso não é uma fala machista, mas é algo que Deus destinou. E quando o homem não está na sua posição, o inimigo está trabalhando, o inimigo está lançando a sua seta, o inimigo está trabalhando incansavelmente. A Bíblia não diz quanto tempo, mas ele consegue ludibriar a mulher. Ele consegue fazer com que ela quebre a única regra que existia, o único mandamento que existia. E se o diabo é o pai da mentira, a mãe é a desobediência. Porque Deus disse: de tudo vocês podem ter proveito nesse jardim, mas menos da árvore da ciência do bem, do mal e da vida. O inimigo disse e fez com que ela quebrasse, com que ela desobedecesse a palavra. E aqui começa a história humana sendo uma natureza caída. Quando o homem desobedece a Deus e obedece àquela que deveria ser a sua ajudadora, que desobedece o seu Criador e obedece àquela que está como Ele, que é como Ele quebra o princípio, ele quebra a regra e ele pede a comunhão, ele pede a presença, ele deixa de ser a imagem e semelhança de Deus e se torna um homem caído. A Bíblia diz que por todos nós caímos. Por um homem, por um erro, toda a humanidade foi condenada à morte. Toda a humanidade foi condenada a ser uma natureza pecaminosa, a sermos escravos do pecado. E eu imagino o inimigo rindo. Eu imagino o inimigo festejando. Eu imagino o inimigo comemorando e dizendo: eu consegui destruir, eu consegui acabar, eu consegui fazer aquilo que Deus amava, com aquilo que Ele criou, que era a sua imagem, a sua semelhança, agora não sirva mais. Deus vai se livrar do homem e da mulher. Deus vai destruir, assim como Ele fez comigo. Ele vai lançar uma condenação a qual não tem mais volta. Mas a minha Bíblia também diz que nem um projeto do Senhor, nem um plano do Senhor pode ser frustrado, pode ser destruído, pode ser excluído. E Deus não trabalha na ótica que o mundo acusa a tua vida. Deus não trabalha na ótica que o inimigo trabalha para tentar te destruir. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. O que você quer dizer com isso? Deus sabe todas as coisas, Deus tem todo o poder e Deus está em todos os lugares. O inimigo não é onisciente, o inimigo não é onipotente, e o inimigo não é onipresente. Ele não conhece a tua história, ele não sabe o final que Deus decretou para ti, ele não sabe o que Deus projetou para fazer através da tua vida. Quem sabe você errou, você caiu, você falhou, você pensou, não tem mais jeito, é o fim, acabou. Mas Deus mandou aqui nessa noite para te dizer: sou eu que escrevo os teus dias, sou eu que escrevo a tua história, sou eu que coloco a tua vida na palma da minha mão. Não te preocupa com o acusador da tua alma, com quem está planejando, com quem está projetando. Ele não sabe de nada, ele não tem poder, ele não tem autoridade, ele não tem legalidade para tocar o dedo na tua vida se eu não permitir. O que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor está mostrando para o inimigo que ele não passa, assim como disse um dos grandes avivalistas, de um cachorro na coleira. O Senhor está mostrando, primeiramente, ele vai tratar com Adão. Tu errou. E quando nós erramos, ainda que Deus nos ame, nós temos que pagar o preço. Nós temos que viver as consequências dos nossos erros. Agora tu vai ter que suar. Agora tu vai ter que sofrer. Antes não tinha dor, antes não tinha choro, não tinha sofrimento. Agora tu vai sofrer, agora tu vai chorar, agora tu vai suar, tu vai ter que trabalhar. E tu, mulher, tu não pecou, porque a autoridade estava sobre Adão. Então é sobre ti que eu vou lançar uma promessa. Da tua semente vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente. Eu vou colocar inimizade entre tu e a serpente. E o inimigo, que não é onisciente, ele não entende o que está acontecendo. Ele pergunta: como assim? Como assim? Eles não vão ser destruídos, eles não vão ser destruídos, eles não vão ser fulminados, eles não vão ser escanteados. Deus está dizendo: os meus projetos não podem ser frustrados. Eu não sei o que o inimigo tem tentado fazer na tua casa, na tua família, com teus filhos, na tua vida, mas eu vim aqui te dizer: ei, tu é projeto de Deus, a tua família é projeto de Deus, tu é plano de Deus, teus filhos são plano de Deus. O inimigo não vai frustrar, não vai derrubar, não vai acabar. Ele não pode colocar um ponto final onde o Senhor quer escrever uma linda história.
139. E quando a Bíblia diz que o homem começa então, agora, longe do Senhor, fora do Éden, começa a caminhar uma nova história, um novo caminho, agora tendo que suportar as consequências e o peso do pecado. E o inimigo tentando imaginar quem será que será aquele que virá e pisará na cabeça da serpente. Quem será aquele que virá e pisará na cabeça? A Bíblia diz que agora Deus, nos tempos de Noé, aonde a Bíblia cita que o pecado da humanidade era tanto, o pecado, as práticas, as coisas erradas que eles praticavam era tanta, que subia o mau cheiro às narinas de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu, mas Deus não se arrepende. O texto original diz: Deus para de olhar com os olhos de amor para o homem. Deus para de olhar para a criação como ele olhava quando ele descia na viração do jardim, e ele começa a olhar com os olhos de justiça. E quando Deus decide: eu tenho que encerrar, eu tenho que acabar com o homem, ele olha do seu trono e ele enxerga na terra um homem, um único homem, que é digno de que ele siga e que ele tenha a oportunidade de carregar esse projeto nas costas dele. Este homem é Noé. No tempo onde todos estavam se prostituindo, no tempo onde todos estavam fazendo tudo que desagradava o Senhor, ainda tinha um remanescente, ainda tinha um homem que agradava o Senhor. O que tu quer dizer com isso? No meio da tua família pode ter macumbeiro, espírita, pessoas que estão na prostituição, pessoas que não querem nada com Deus, mas se tu se posicionar, mas se tu crer, se tu permanecer, se tu perseverar, o Senhor entrega um projeto nas tuas mãos, o Senhor entrega algo grande para ti. Isso não vai simplesmente refletir só em ti, não. Vocês conhecem a Arca de Noé, 8 almas salvas. Se tu se posicionar, se tu crer, se tu esperar com paciência do Senhor e acreditar no que Deus está te dando, não é só para ti, é para ti, para tua casa, é para ti, para tua família, é para ti, para aqueles que tu ama. Porque a Bíblia não diz que Deus achou 8 pessoas, não. Deus achou um. E se Deus achar um aqui nesta noite, Ele está indo visitar a tua casa agora. Se Ele achar um aqui nesta noite, tu começa a construir a arca, e começa a colocar mais pessoas. Quando vem a tempestade, quando vem o dilúvio, quando vem o grande dia do Senhor, tu vai estar revestido. E quando Deus manda construir a arca, Deus te dá um projeto nas tuas mãos. Está nas tuas mãos, mas ainda é dele. Está nas tuas mãos, mas ainda é dele. O que ele está querendo dizer com isso? O teu marido está do teu lado, mas ele veio do céu, ele é do Senhor. O teu filho está do teu lado, mas ele veio do céu, é do Senhor. Cuida das coisas que Deus está te dando. Cuida das coisas que Deus está te abençoando. Agradece pelo alimento, agradece pela saúde, agradece pela casa, agradece pela cama, agradece pela comida. É tempo de nós voltarmos a sermos que nem os homens, heróis da fé. O que? Gratos às pequenas coisas. Gratos às pequenas coisas. Ei, tem gente que não está enxergando e tu está enxergando. Tem gente que não pode ouvir, mas tu está ouvindo. Tem gente que não tem mais pernas para andar, mas tu tem pernas para andar. Tem gente que não tem mãos para levantar para cima e adorar o Senhor, mas tu ainda tem mãos. Não normaliza o que o Senhor te deu. É pequeno, mas veio do céu. É pequeno, mas veio de Deus. Valorize as pequenas coisas, porque se Deus tocar, tu murmura. Valorize as pequenas coisas, porque se Deus tirar, aí tu reclama. Aí tu vai valorizar, porque tu perdeu. Valorize enquanto está nas tuas mãos. Valorize enquanto está do teu lado. Valorize o teu marido, valorize a tua esposa, valorize o teu filho, valorize o teu irmão, valorize a tua igreja, valorize o teu pastor, valorize o teu trabalho, valorize tudo que o Senhor te deu. Temos que voltar a ser gratos pelas pequenas coisas. Mas depois de tudo isso, o homem que Deus escolheu, o homem que Deus olhou e poupou a destruição da raça humana, ele comete um erro que eu e você cometemos. Ele passou pela prova, ele passou pela dificuldade. Deus deu livramento, Deus guardou, Deus deu escape, mas ele se perdeu na felicidade. Ele passou pelo dia ruim, ele passou pelo dia mau. Aí ele planta uma vinha e se embriaga. Quantas vezes nós oramos: Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, cura meu filho, cura minha filha, cura a minha saúde. Mas quando Deus cura, quando Deus abre a porta, quando Deus faz aquilo que a gente pede, que Deus nos livra, nós nos perdemos na felicidade. Nós amamos mais o livramento
que vai levantar as mãos cansadas. Noé também não é o homem que vai fortalecer os joelhos desconjuntados. A Bíblia vai dizer então que Deus olha para dos caldeus, irmão Maicon, que ele vê um homem chamado por nome Abrão, está habitando em Ur dos Caldeus. Estudiosos dizem que seu pai construía estátuas e ídolos. Aonde ele vivia, ele não via nada acontecer. Aonde ele vivia uma vida normal. Aonde ele vivia, as coisas eram comuns, era uma normalidade. Mas certo dia este homem escuta, Abraão, ele escuta algo que ele não escutava na casa do seu pai. E eu respondo por quê? Na casa do pai de Abraão tinha estátuas com óleo, mas elas não viam. Estátua com ouvidos, mas elas não ouviam. Estátua com boca, mas elas não falavam. Mas nesse dia, Abraão não está agora presenciando uma estátua normal falar. Abraão não está presenciando deuses construídos por mãos humanas, não. Ele está ouvindo o Deus que criou a humanidade chamar ele e dizer: eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou fazer de ti algo grande. Eu quero te dizer, você serve um Deus grande, você serve um Deus que tem poder. Não se limite a coisas pequenas, seja grato pelas coisas pequenas, mas peça coisas grandes, sonhe coisas grandes, projete coisas grandes, porque o Deus que você serve é um Deus grande. Abraão sai, Abraão vai, e agora ele vai começar a caminhar com o Senhor, e ele recebe o nome de pai da fé. Mas não por acaso, irmão Alex, porque um homem que tem uma mulher que não pode ter filhos, ouvir a voz de algo que ele não vê, e sair, e é deixar tudo, abandonar tudo, deixar tudo. Isso é um exemplo para mim e para você. Será que se Deus falar contigo hoje, tu larga tudo? Será que se Deus falar contigo hoje, tu abandona tudo, sem ver o milagre, sem ver a promessa, e caminhando por um caminho que tu não sabe aonde Deus vai te levar? Isso se chama dependência, isso se chama fé, isso se chama caminhar sobre a palavra, esperar no Senhor e entender que a fé não é visível, a fé é audível, porque ela vem pelo ouvir da palavra. Abraão começa a caminhar. O pai da fé também erra. Quando ele sente medo, ele mente. Então a Bíblia também relata que ele não vai ser aquele que vai levantar as mãos cansadas, ele não vai ser aquele que vai fortalecer os joelhos desconjuntados. Mas através da vida deste homem vem uma sombra da antiga aliança que aponta para a nova aliança. Abraão está subindo para o último altar da sua vida. Abraão está subindo com a promessa nas mãos. Agora Abraão já não é o homem que tinha sonhos, que escutava Deus falar com ele e esperava. Abraão é o homem que Deus cumpriu. Abraão é o homem que esperou e viu Deus fazer na vida dele. Abraão é o homem que viu o milagre bater na porta dele. E agora ele está subindo com o milagre para o Monte Moriá, que significa a habitação do Senhor. Ele está subindo para entregar o melhor que ele tem. Deus disse a Abraão: tu me ama? Abraão, verdadeiramente tu me ama mesmo? E se Deus pedisse para ti o teu melhor hoje, se Deus pedisse para ti o teu sonho, o teu projeto, o teu milagre, tu entregaria? Abraão está indo entregar. Abraão está subindo. E tem coisas que é só você e Deus. Quando os moços querem subir, Deus diz: não, Abraão, é só tu. E quando ele está subindo com Isaac, Isaac faz uma pergunta. A promessa começa a gritar dentro de ti. A promessa começa a gritar no teu ouvido. E o sacrifício, e o cordeiro. Mas quem tem fé não olha para a situação e diz: Deus proverá. Deus proverá. Eu estou falando aqui hoje para pessoas que entendem que a fé está acima da situação. Eu não sei o que tu está pedindo, eu não sei o que tu está orando, mas se Deus te colocar na parede e fizer para te subir no teu olhar, com a tua alegria, com a tua felicidade, não olha para a situação, não olha para a circunstância, me diz na cara da promessa. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele proverá. Eu sei que Ele proverá. Ele é um Deus de provisão, Ele vai prover, Ele vai prover. Não se preocupa, Ele vai prover, Ele vai prover, Ele vai prover. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. E se Ele fez uma promessa para ti, espera que Ele vai cumprir. Só existem dois sacrifícios vivos na Bíblia. O primeiro é Isaac. O que Deus não
não permite. Os irmãos conhecem a história. Apareceu um cordeiro imaculado, um cordeiro sem defeito, um cordeiro que não estava ali. Foi um cordeiro que o céu proveu. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer nessa noite? O céu vai prover para quando você ficar de mãos atadas. O céu vai se abrir para quando tu estiver no pior momento. O céu vai trabalhar enquanto não puder fazer mais nada. Agora, da descendência dele, tem um homem. Tem um nome de Jacó. E o nome dele é relacionado ao seu nascimento. Ele é gêmeo. Ele é o segundo a sair do ventre. Mas ele nasce com uma peculiaridade. Ele nasce agarrado no pé do irmão. O irmão é homem. Aqui também eu abro um parênteses. Deus não te chamou para se agarrar no homem. Deus não te chamou para viver dependendo de homem. Deus não te chamou para esperar do pastor, para esperar do pregador, para esperar da pregadora, para esperar do missionário, do conferencista. Não. Deus te chamou para depender dele. Deus te chamou para buscar a ele. Deus te chamou para orar para ele. Chega de idolatria nos nossos altares. Eu não falo de fora, eu falo daqui. A igreja não precisa lutar porque o conferencista vai vir. O centro missionário não precisa lutar porque vai vir Camila Barros pegar. O Espírito que usa ela é o mesmo que usa ele. O Espírito que fala na vida dela é o mesmo que fala na vida de qualquer um que vem aqui. Deus não te chamou para viver agarrado em nome, Jacó. Jacó vai viver um momento ao qual nós precisamos passar também. Isso se chama Val de Jaboque. Ele foge, ele é enganador, ele mente pro pai, ele erra com o irmão, ele não é convertido, ele ainda não teve um encontro com Deus. E não posso julgar, porque nós também éramos assim. Nós mentíamos, nós enganávamos e nós errávamos com nossos irmãos, mas ainda nós não tínhamos um encontro com Deus. Jacó vai pagar as consequências nas mãos de Labão. Aquele que enganou, agora é enganado. Aquele que mentiu, agora está sofrendo a mentira, as consequências do pecado na humanidade. Mas agora Jacó vai ter um encontro com Deus. Jacó vai ter um tete a tete, um pessoal, algo que é só dele, Deus. Não é da igreja dele, não, é dele, Deus. O que eu quero te dizer é que você está aqui hoje porque você já passou pelo Val de Jaboque. Você já teve um encontro com Deus, você já teve um pessoal com Deus. E o Deus que te encontrou, ele te falou tudo que estava errado, ele te falou tudo que precisava ser melhorado. Você tinha medo, estava ansioso, o passado gritava, estava com medo de Esaú, estava com medo de se encontrar com as coisas que Deus fez no passado. Mas a minha Bíblia diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aquele que tem um encontro com a palavra. Nenhuma condenação há para aqueles que agora sim tiveram um encontro com Deus. A família de Jacó passou, mas ele ficou. Jaboque, um rio que vem das fluentes do Jordão. E nós conhecemos tudo que Deus já fez. E eu venho dizer uma coisa essa noite: aonde Deus toca uma vez, nunca mais fica da mesma forma. Depois que Deus operou milagre no Jordão através de Eliseu, o Jordão não se tornou mais o mesmo. Depois que Deus fez isso na vida de Jacó, nas fluentes de Jaboque vindo do Jordão, o Jordão nunca mais foi o mesmo. É isso que eu quero dizer: o Jordão é lugar de purificação. O Jordão simboliza e aponta para aquele que iria vir. O Jordão, ele limpa dos pecados. O Jordão faz com que você seja uma nova criatura. É para morrer pro mundo. É para morrer pro mundo. É para morrer pro mundo. É para morrer Jacó e levantar Israel. É para morrer enganador, mentiroso, falso, caloteiro e levantar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não mente mais, paga as contas, não faz mais o que era errado. Tu não é mais Jacó, agora é Israel. Israel tem luta com Deus. Não está agarrado no homem, não vai se agarrar no homem, mas luta com Deus. Você não depende do homem, você depende de Deus. E depois Deus diz para Abraão uma promessa: eu vou fazer de ti uma grande nação. Mas tem uma coisa, Abraão: vocês vão peregrinar, vocês vão caminhar, e 400 anos se passam. Deus escuta o clamor. O povo está cativo no Egito, e o tempo agora é: um homem da tribo de Levi vai se casar com uma mulher da tribo de Levi, e desse relacionamento vai nascer algo do céu. O povo está cativo, o povo está clamando, e Êxodo
4, se não me foge a memória, vai dizer: e Deus ouviu o clamor do povo. Deus, Ele ainda escuta quando o povo se disponibiliza a clamar. Deus ainda escuta o povo quando ele se empenha, se posiciona e se levanta para clamar. Eu quero te dizer uma coisa: quando o problema chegar, o mesmo passo que é para murmurar, para questionar e para falar e para tentar achar algo para resolver o teu problema, é o mesmo passo para tu entrar no teu quarto, fechar a tua porta, dobrar o teu joelho e falar com teu pai que te vê. Ele não só te ouve, Ele te vê. Eu não sei as tuas lutas, eu não sei as tuas dificuldades, mas Ele sabe, Ele conhece, Ele sonda o teu coração, Ele sabe do que tu precisa, Ele sabe do que tu sabe. Então para de murmurar, para de questionar, para de tentar achar onde foi o erro e começa a dobrar o joelho, porque se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, eu ouvirei do céu. Não é o pastor, não é o pregador, é o próprio Deus. Ele vai ouvir e Ele vai sarar a terra. Mas tem que se humilhar, tem que parar de murmurar, tem que parar de questionar e tem que dizer: Senhor, eu não entendo o porquê, mas existe um propósito e eu vou passar por essa prova. A prova não dura para sempre, mas a palavra ela dura. A prova ela não é para sempre, mas a palavra ela é. E agora esse menino está nascendo. O nome dele é Moisés. O nome dele tem o significado: aquele que é tirado das águas. Porque quando a sua mãe entende que no período que ele está nascendo, o Egito, o faraó, eles estão rangendo os dentes. Por quê? Porque Israel está crescendo, o povo escolhido está crescendo, a igreja está crescendo, a juventude está crescendo, o círculo de oração está crescendo, tudo está crescendo, o povo de Deus está avançando. Isso incomoda o faraó, isso incomoda o príncipe deste mundo. A analogia que eu faço é essa: o faraó é o príncipe deste mundo, é o próprio inimigo, e ele se incomoda com o crescimento da igreja. Ele se incomoda quando uma mulher sai da prostituição, sai das drogas, sai das esquinas, quando um homem sai do alcoolismo e abandona essas velhas práticas e vem para a igreja e começa a crescer, começa a avançar, quando o reino começa a vencer. Isso incomoda o inferno, isso deixa Satanás furioso. E quando Moisés está nascendo, é isso que está querendo dizer. Mas Joquebede tem um significado muito importante: a glória de Deus. O que eu quero te dizer nessa noite é: enquanto a glória estiver sobre a sua vida, enquanto a glória estiver te cobrindo, enquanto a glória estiver te escondendo, o inimigo não te toca, o inimigo não te mata, o inimigo não acaba com aquilo que Deus quer fazer contigo. Moisés cresce no ambiente que era para morrer. Moisés cresce no cenário que era para ser de humilhação. Moisés cresce aonde era para ser o menor. Deus está invertendo a lógica. Sabe aquele lugar que disseram que tu não ia ser nada? Sabe aquele lugar que disseram que para ti não tinha chance? Deus vai te usar ali para te ser grande. Deus vai te colocar por cabeça, não é por cauda. Deus vai te colocar por cabeça e não é por cauda. Moisés cresce com honra, com sabedoria. Moisés é um homem que tem reconhecimento aonde era para morrer, aonde todos morreram. Deus usou para ser escape. Não depende do ambiente que tu está para ser alguém, não depende do cenário que tu está para ser alguém, tu depende do Deus que te colocou ali. Aonde tu está, aonde Deus te colocou, ali é o teu lugar de honra. Moisés vai crescer, Moisés vai errar, Moisés vai falhar, porque a natureza pecaminosa está enraizada nele. Vocês estão entendendo? Todos os que vieram antes falharam, todos os que vieram antes erraram, mas não é porque erraram, não é porque falharam que Deus descartou. Continuaram sendo homens e mulheres de Deus, mas não são aqueles que vão levantar as mãos cansadas. Moisés não é o que vai levantar os joelhos desconjuntados. Deus vai ter um encontro com Moisés no deserto. Deus vai falar com ele, Deus vai chamar ele e falar de uma forma sobrenatural, irmão Mike. Sabe por quê? Porque todo mundo que Deus escolhe passa pelo processo, todo mundo que Deus escolhe passa pela rejeição, todo mundo que Deus escolhe passa por momentos difíceis. Mas tem uma coisa: Deus sempre aparece nos piores momentos. No deserto Deus apareceu e disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, tu não vai andar mais como tu andava, tu não vai mais
preciso de dons, eu preciso de corações obedientes, eu não preciso de dons, eu preciso de pessoas dispostas, eu não preciso de pessoas famosas, eu preciso de pessoas que busquem santidade, eu preciso de pessoas disponíveis. O Senhor não chama pessoas prontas e preparadas, o Senhor chama pessoas improváveis e Ele prepara, e Ele mesmo apresenta. Moisés, o que tu tem nas tuas mãos? O que tu tem nas tuas mãos? Essa é a pergunta que começa o ministério de Moisés. E Moisés vai dizer: eu só tenho um cajado. A Bíblia deixa claro que Moisés é pastor de ovelhas. Ele cuida das ovelhas do seu sogro Jetro. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Não é do dia para a noite que Deus vai te levantar. Não é do dia para a noite que tu vai começar a fazer as coisas. Não é do dia para a noite que tu vai se levantar e vai fazer grandes coisas. Não, não. Tem um tempo. Tem um processo, tem um tempo, tem um processo, tem um propósito. Primeiro Deus te ensina, primeiro Deus faz tu caminhar no deserto, primeiro Deus faz tu estudar, primeiro Deus faz tu aprender, para depois tu ser aquele que vai conduzir o povo no deserto. Deus nunca vai levantar alguém para pregar se ele antes não escutar a pregação. Deus nunca vai levantar alguém para ser um missionário se antes mesmo ele não participar da missão. Deus nunca vai levantar alguém, irmão Maico, para estar à frente do trabalho se ele não entender e passar pelo trabalho também. Nós temos que entender que não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que aguenta o deserto, irmã Lídia. Não é todo mundo que aguenta deixar família, deixar pai, deixar mãe, deixar irmão. Não é todo mundo que aguenta ouvir os não. Não é todo mundo que aguenta as renúncias. Não é todo mundo que aguenta as pedradas. Não é todo mundo que aguenta as calúnias. Não é todo mundo que aguenta chorar sozinho. Não é todo mundo que aguenta ser escanteado. Não é todo mundo, irmã Lisane, que aguenta ouvir as críticas. Chamado não é para quem quer, é para quem Deus escolheu, é para quem Deus marcou, é para quem chorou, é para quem se arrastou, é para quem aguenta assim todo o peso do que Ele traz. É isso, eu precisava dizer isso nessa noite. Não venha fazer e não queira fazer porque você acha bonito. Antes de perguntar e achar bonito, pergunta para a pessoa: foi fácil chegar onde tu chegou? Foi fácil fazer o que tu fez? Foi fácil caminhar o que tu caminhou? Se Arão soubesse o que Moisés tinha passado, ele não ia querer ser o libertador. A gente tem que entender os processos. Deus chama cada um para uma coisa, mas todos são úteis, Ricardo. Todos são úteis na obra da portaria, da escolinha e da avenida do lanche. Todos são úteis, mas Moisés está com o cajado. E o que tu tem nas tuas mãos? O que tem nas tuas mãos? Era algo que tu andava, que tu não entendia. Moisés, lança o que tu tem nas mãos no chão. Quando Deus dá uma ordem, Ele mostra o que Ele permitiu tu caminhar toda a tua vida. Ele pega a tua qualidade, Ele pega algo que tu já tinha, que tu não sabia que tu podia fazer. Ele pega as suas características ocultas e Ele transforma em instrumentos para a obra dEle. Ele pega coisas normais, Ele pega o teu esforço, Ele pega o teu empenho, Ele pega a tua coragem, Ele pega a tua ousadia. Ele diz: lança isso sobre a palavra, lança isso sobre a obra. Eu não preciso te dar nada, eu já te dei nas tuas mãos. Quem sabe você está pedindo algo, mas Deus já colocou algo nas tuas mãos. Quando Moisés lança o cajado, ele caminhou 40 anos e nunca tinha feito nada, ele entendeu: é com isso que Deus vai me usar, é com isso que Deus vai fazer eu libertar. É com o que eu já tinha, só que eu não sabia. É com o que já estava comigo, mas eu não entendia. Sabe por que eu não entendia, irmã Nora? Porque Deus ainda não tinha dado a ordem para te começar. Nosso ministério não começa quando o irmão Júlio acha que eu já estou apto a pregar. Quando o pastor Nelson olha um vídeo e diz: não, isso aí prega bem. Não, não, não. Começa quando Deus diz: agora sim, agora está apto, agora tem um selo, agora pode pregar, agora pode caminhar, agora pode ser alguém que vai falar da minha palavra. Mas Moisés não é o homem. E a Bíblia vai dizer que Israel agora está no tempo de idolatria, irmã Jenny. Eles estão questionando Samuel: por que eles não têm um rei? Se os outros povos têm, aqui também eu já aplico. Não se igualem ao mundo, não queiram ser igual ao mundo, não queiram ter as coisas que o mundo tem. Deus está dizendo para Samuel: não te entristece, não te entristece. Eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Quem sabe está olhando lá fora e está dizendo: mas ele tem isso, ela tem isso, ele tem aquilo, ela tem aquilo. Deus está dizendo: e tu tem a mim, tu tem a mim, tu tem a minha presença, tu tem todos os dias a minha mão sobre a tua vida. E aí ele faz uma escolha que vai
consequências. Eles querem Saul, Glória a Deus. mas não é vontade, é permissão. E às vezes a gente sofre, às vezes a gente padece, às vezes a gente passa umas lutas que não tem que passar, porque está deixando a vontade de Deus de lado e está vivendo num ambiente da permissão. Está deixando o que Deus quer fazer, que é o maior e melhor, para viver as nossas vontades, os nossos pensamentos. E é por isso que a gente se frustra, é por isso que a gente chora mais, é por isso que a gente sofre mais, é por isso que a gente quebra a cara, porque Deus tem algo tão grande, tão melhor e tão maior, mas nós queremos Saul. Estamos rejeitando algo que Deus está preparando, algo que Deus está lapidando, algo que Deus está moldando. E agora a Bíblia vai dizer no Salmo 89, 20: eu encontrei o meu servo, Davi. Deus está dizendo: eu encontrei o homem que eu estava esperando para começar agora a nova aliança. Eu encontrei o homem que eu esperei tanto tempo, porque as coisas de Deus são paciência. Paciência é um fruto do Espírito Santo, não é com pressa, não é do dia para a noite. Não se nasce um homem de Deus do dia para a noite, não se nasce uma mulher de Deus do dia para a noite. Leva tempo, leva um processo. E Deus está dizendo: eu achei. Só que Davi, Aleluia. o homem segundo o coração de Deus, o homem que Deus esperou, o homem que Deus procurou, o homem que Deus diz: achei. No momento dele, do comodismo dele, da vontade dele, ele erra, ele não faz o que era para fazer, ele desobedece a palavra. E ele também não é aquele que vai levantar as mãos cansadas e fortalecer os joelhos desconjumpados. E o inimigo está esperando, o inimigo está tentando saber quem é que vai ser. Então agora Deus, Ele começa, assim como disse o escritor dos Hebreus, Ele falou por profetas, Ele falou por reis, e chega o período da conta de tudo que o povo de Israel fez, toda idolatria, todos os pecados, tudo. Deus levanta um profeta, Deus levanta Jeremias. E Deus, através da vida de Jeremias, existe uma mensagem messiânica por trás disso. E que mensagem é essa? Antes que te formasse, eu te conheci. Antes que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Jeremias está apontando para aquele que iria vir. Mas Jeremias também não é este. Jeremias chora, Jeremias ora, mas não é o homem que Deus vai usar. Agora Deus vai usar Ezequiel nas margens do rio Quebar. Vai dar uma visão para ele, ele vai ver. E eu vi 4 seres viventes com 4 rostos, um como de homem, outro como de boi, outro como de águia, outro como de leão, e eles andavam sobre rodas. E ele vai dizer: mas depois eu vi um semelhante a um homem assentado em glória num trono. E quando Ezequiel vê esse homem, Deus vai dizer: Ezequiel, come este rolo, come essa palavra, come o que eu estou colocando na tua boca. E ele vai dizer: era doce como mel. Agora tu vai pegar, mas vai para o povo desconhecido, tu vai pegar para quem já conhece, tu vai pegar para pessoas que não ouvem mais a palavra, e diz para eles que eu vou colocar um novo espírito neles, um novo coração neles, eu vou dar uma nova oportunidade para eles. Ezequiel está apontando para Cristo. Deus vai fazer Ezequiel passar sobre um vale, caminhar acerca dele. Não pisa no que está caído, não pisa no que está agora precisando de um avivamento. E aqui vem uma mensagem: Jesus é aquele que veio para levantar o que está caído. Jesus é aquele que veio para dar vida àquele que estava morto. Jesus é aquele que veio não só simplesmente para fazer tu voltar a ter nervo, fazer voltar a ter membro, fazer voltar a ter músculo, fazer voltar a ter aparência. Não, não, não. Antigamente, nos tempos dos profetas, podia ter aparência, mas com Jesus na graça tem que ter essência. Não adianta ter aparência e não ter essência. Jesus está dizendo: eles precisam do Espírito. Eles precisam do Espírito. Tem osso, tem membro, tem músculo, tem pele, mas ainda não tem o Espírito. Diga que eu vou colocar o meu Espírito. Diga que eu vou dar um novo coração. Entenda uma mensagem: odre velho não recebe vinho novo. Odre velho não recebe vinho novo. O que a palavra está dizendo? É tempo de serem transformados. É tempo de serem transformados. Não por fora, não, 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 mas por dentro. É tempo de parar de
Bíblia diz que vai vir agora, através da boca do profeta Amós, inspirado pelo Espírito Santo, irmão Júlio, fome sobre a terra. Fome, mas não fome de comida, não sede de bebida, fome da palavra. Imagina um culto sem palavra. Imagina as pessoas com fome e sedentas por ouvir algo do céu, escutarem a voz de Deus, e tu passar por uma situação e ninguém tem uma palavra. Foi isso que esse povo enfrentou. Mas Deus sempre tem um plano. Deus, Ele nunca perde controle. Deus, Ele nunca perde o controle da situação. Escute isso, eu vou repetir. Deus não perde o controle. Ainda que esteja dando tudo errado, ainda que pareça que não tem saída, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. E Ele está dizendo: no tempo certo eu vou fazer. Os meus pensamentos são maiores, os meus caminhos são melhores. E quando Deus quebra o silêncio, Deus levanta, irmão Michael, o maior profeta, o homem nascido agora de mulher, o último profeta. E a mensagem que ele vem para quebrar o silêncio, para quebrar a chatice, para quebrar o tédio, não é vocês vão ser levantados, não é eu vou soprar o nome de vocês nos 4 cantos, não. A mensagem é uma só. É tempo de nós nos arrependermos, é tempo de nós nos examinarmos, é tempo de nós rever os nossos pensamentos. Deus não quer aparência, Deus quer essência. Deus não quer pessoas para ocupar banco, Deus quer pessoas para habitar no céu. A mensagem que me leva para o céu e te leva para o céu é uma só: arrependimento. João está pregando a mensagem, João está quebrando o silêncio. Enquanto no templo eles estão preocupados com dízimo, com oferta, com congresso, com grandes festas, a qual Deus vai dizer para Isaías: eu não suporto mais as festas de vocês, eu não quero mais sacrifícios, eu quero obediência, eu não quero congresso, eu quero jejum, eu não quero festas gospel, eu quero oração, eu não quero coisas que imitam a terra, eu quero coisas que reproduzem o som do céu. João veio para colocar a casa em ordem. Tu quer se batizar? Quero. Quer aceitar Jesus? Quero. O que eu preciso fazer, João? Tu que está roubando, para de roubar. Tu que tem 2 capas, tira uma e dá outra que não tem. Ei, Herodes, devolve a mulher do teu irmão, porque isso não é lícito. Nós precisamos falar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica o Senhor na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E se eu subir aqui em cima e eu não pregar a palavra, se eu subir aqui em cima e contar piada, se eu subir aqui em cima e contar a minha vida, a minha história, não vai mudar a vida de ninguém. Mas se eu subir aqui em cima e pregar a palavra, pregar o que está escrito, pregar o que Deus disse, pregar o que vai passar, pregar o que vai ficar, isso sim vai ser algo produtivo para a tua vida. Eu nunca vi um casamento ser restaurado com alguém contando piada. Eu nunca vi uma família no alto na droga, irmão Júlio, ser restaurada com alguém aqui falando: eu preguei na França, eu preguei na Espanha, eu preguei na Jamaica. Não, mas agora se tu tiver uma palavra, se tu tiver uma palavra para essa mulher que está sofrendo, se tu tiver uma palavra para esse homem que está precisando, basta somente uma palavra, e o Senhor muda a situação. João preparou o caminho. João renunciou. João abriu mão de tudo que era prazeroso para si. Antes mesmo de Jesus dizer: toma a tua cruz, João já estava abraçado na cruz dele. Antes mesmo de Jesus dizer: nega a ti mesmo, João já tinha negado. João já tinha renunciado. E quando João está pregando, Jesus vai aparecer. E quando Jesus vem vindo, o Espírito testifica e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que muda a tua vida. Ezequiel não muda a tua vida, Jeremias não muda a tua vida, Elias não muda a tua vida, Moisés não muda a tua vida, Jacó não muda a tua vida, Abraão não muda a tua vida, Chico Xavier não muda a tua vida, Allan Kardec não muda a tua vida, Maomé não muda a tua vida, Buda Gautama não muda a tua vida. Mas Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, aquele que havia de vir, ele está
por causa de um pecador como tu, para te dizer nesta noite: a conta que tu não podia pagar, a fatura que tu não podia pagar, o peso que tu não podia carregar. O teu fardo é pesado, né? O teu jugo não é suave, né? Mas o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Ei, adequado. Me dá o teu fardo, me dá o teu jugo como o meu. Aprendam comigo que sou manso e humilde. Jesus está dizendo: eu estou batendo na porta. Eu estou batendo na porta. Eu estou fazendo um convite. Tem lugar na tua casa, tem lugar na tua família, tem lugar na tua mesa para me ensinar contigo. Eu quero mudar a tua vida. É isso que Jesus está falando. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero te tirar da escuridão. Eu quero te trazer para a luz. Eu quero fazer tu enxergar algo sozinho tu não pode enxergar. E é por isso que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra não mata porque eu estudo a Bíblia. Não, não. A letra não mata porque eu leio muito. Não, não, não. A letra mata porque nenhum homem suportou conseguir viver cada linha, cada parágrafo e cada versículo. Mas teve um que suportou, teve um que não pecou, teve um que não errou. E ele se fez maldito, ele se fez miserável pecador. Ele sobe agora, irmã Lídia, no Getsemane. Ele vai fazer a oração que vai mudar a minha e a tua história. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí eu quero que pessoas falarem assim: Jesus não queria ir para a cruz. Jesus teve medo. Não. Jesus, ele ia para a cruz porque era o propósito. Ele sabia que ele era o Cordeiro do Antigo Testamento. Jesus, ele ia para a cruz sim. Mas sabe o que Jesus não queria? Sabe qual era? O que ia machucar ele, o que ia fazer ele ser ferido, mais do que os cravos, mais do que a coroa, mais do que os cuspes, mais do que toda a humilhação. É porque quando ele aceitasse, porque quando ele dissesse sim, eu aceito, Pai, ele ia perder a presença. Ele ia perder a presença. Porque a Bíblia diz: vós sabem o que faz separação entre o homem e Deus. E quando ele assumiu todos os pecados, ele perdeu a presença. Ele perdeu o mais importante que Deus deu para mim e para a tua vida. Ele não estava com medo da cruz, ele não estava com medo dos cravos, ele não estava com medo da humilhação. O que Jesus tinha medo era medo da presença, era medo de perder a presença. A coisa mais valiosa, escute isso, que você tem, não é a tua família, não é os teus filhos, não é o teu poder aquisitivo, não é o teu carro, não é a tua casa. A coisa mais preciosa que tu tem e que o inimigo quer tirar de ti é a presença, é a presença, é a presença, porque a presença de Deus, ela está acima de tudo. A presença de Deus é incomparável, é inefável. Mas ele aceita. Ele vai como uma ovelha muda. Ele sobe, então agora, indo para o Gólgota, para o Calvário. E ele vai dizer a frase que vai agora sim consumar, que vai agora carimbar a minha e a tua redenção. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Entenda que nos teus piores momentos tu tem que entregar tudo para o Senhor. Nos teus piores momentos, na tua cruz, no teu Calvário, no teu Getsemane, não é a tua vontade, é a vontade dele. No Gólgota não é a tua vontade, é a vontade dele. Na cruz não é a tua vontade, é a vontade dele. Entrega tudo, entrega tudo, entrega as tuas preocupações, as tuas ansiedades, os teus medos. O menino orando e achando que ele tinha vencido. Primeiro dia nada aconteceu, irmã Lídia. Segundo dia nada aconteceu. Mas no terceiro dia, onde está o morte? Onde está o morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Ele ressuscitou. A morte não tem poder sobre ele. Quando Adão pecou, ele se escondeu. Mas quando Jesus, ele assume a minha e a tua culpa, ele não se esconde. Ele abre os braços e diz: Pai, está consumado. Eu paguei a fatura, eu paguei o débito. Agora tu foi reconciliado, agora tu foi justificado, agora tu foi santificado. Agora, se tu permanecer, se tu amar esse Jesus que morreu por ti, se tu for grato e reconhecer o sacrifício da cruz, algo que tu não poderia pagar, algo que eu não poderia pagar, tu
vai ser grato. E aquele que perseverar, aquele que perseverar, aquele que aguentar até o final, aquele que seguir os passos daquele que morreu por ti, tu vai receber a tua coroa. Guarda o que tu tem, Adecoabe. Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda a cruz que Jesus te deu. Se não deixa tu entrar com a cruz em certos lugares, então pega a tua cruz e sai. Não larga a tua cruz, não abandona a tua cruz, não seja inimigo da cruz. Ande com a cruz em todos os lugares, e por onde vocês passarem, fale da maior prova de amor da humanidade. E é por isso que a nova aliança é superior à antiga. É por isso que nós clamamos, que nós oramos e que nós bendizemos o nome de Jesus. Porque há poder nesse nome, há poder nesse nome, há poder nesse nome, há poder nesse nome. Deus me trouxe aqui para te dizer: se agarra com Ele, caminha com Ele, anda com Ele, porque é Ele que vai te conduzir, é Ele que vai te levar para onde você quer ir. Hoje é culto de Santa Ceia, é a ceia do Senhor, é a ceia dele. Ei, tenha parte com Ele, tenha parte com Ele. Come do pão, bebe do sangue, porque quem come esse pão não tem mais fome, quem bebe desse sangue não tem mais sede. É isso que Jesus quer fazer. Ele veio para saciar a fome de amós, não mais, porque agora o pão vivo desceu do céu. E eu finalizo a mensagem dizendo: não abandone a tua cruz. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos estar aqui. Louvado seja Deus. Nós vamos estar orando. Logo após por esses pedidos de orações que têm chegado, nossos irmãos que têm aqui nos acompanhado pela internet, estão ligados na live aqui que nos chegou esses pedidos de oração. Simone Freitas de Pelotas está nos assistindo. Vamos estar orando por você e sua família, colocando por vossa família nossas orações aqui na urna. Também a Cristina pede oração pelo distúrbio solto e sua família de depressão, né? Libertação de depressão espiritual. Também a Franciele Silveira, que está nos assistindo também de Dom Pedrito. O mesmo Deus que está aqui, Ele vai te abençoar onde tu está em Dom Pedrito. Também a Simone aí em Pelotas. Nós, logo após o término aqui, nós vamos estar colocando os vossos nomes aqui na urna, no nosso pedido de oração, também no nosso caderno de oração pela madrugada onde nós estamos orando. O Deus, nós vamos estar, queremos agradecer aqui ao nosso diácono Matheus.